muito importantes o planejamento estratégico e o bônus vinculado a resultado, porque eles sedimentam a meritocracia. Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Mariana Halbert, editora sênior no Poder 360. E eu sou o Davi Alencar, jornalista no Poder 360. Entrevistaremos agora o deputado federal Pedro Paulo, coordenador do Grupo de Trabalho da Reforma Administrativa na Câmara. Pedro Paulo é deputado federal pelo PSD do Rio de Janeiro desde 2011. Tem 53 anos, é economista e se elegeu deputado estadual em 2007. Atualmente coordena e relata a reforma administrativa na Câmara dos Deputados. Deputado, seja bem-vindo e muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, Davi. Obrigado, Mariana. É um prazer estar aqui no Poder 360. Agradecemos também a todos os web espectadores que assistem a este programa. Esta entrevista está sendo gravada pelo canal do Poder 360 no YouTube. Não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma informação relevante. E, deputado, para a gente começar essa entrevista, eu queria perguntar ao senhor quais são os principais pontos da proposta da reforma administrativa que está sendo discutida agora pela Câmara. Bom, são 70 pontos. Eu posso ficar aqui 2 horas falando sobre os diversos pontos, mas se eu pudesse resumir, a proposta de reforma administrativa criada, desenvolvida, concebida no grupo de trabalho, um grupo de trabalho que tem 17 parlamentares de todos os partidos indicados pelas suas lideranças, ela contempla 70 propostas. Essas 70 propostas elas estão divididas em 4 principais eixos, né? O primeiro deles, gestão, estratégia, governança. Eu destacaria como principal ponto a exigência que todo chefe de governo, quando ganha a eleição, em 180 dias ele tem que apresentar um plano estratégico para os seus 4 anos, com indicadores, metas absolutamente consequentes e transparentes, para que a sociedade saiba o que esse prefeito, governador ou até mesmo presidente da República vai fazer exatamente nos próximos 4 anos. É um pouco uma coisa parecida quando um candidato registra a sua candidatura, o que ele tem que fazer? Ele tem que apresentar um plano de governo no ato do registro, além dos seus documentos. Esse planejamento estratégico é passar o tempo da transição. 180 dias é suficiente para ele poder ter as informações corretas e até mesmo fazer um ajuste daquele plano de governo com algo absolutamente concreto, objetivo, né, transparente, para a sociedade compreender aquelas metas e o que ele vai fazer, né? E a partir desse primeiro ponto, se estrutura todo o modelo de meritocracia na administração pública que a gente quer trazer para todo o Brasil, algo que já existe em muitas cidades, tem na Prefeitura do Rio, tem na Prefeitura de Salvador, tem no governo do Rio Grande do Sul, no estado de Minas, várias administrações trabalham com planejamento estratégico com esse modelo, mas a gente quer espalhar isso por toda a administração pública brasileira. Então tem outras medidas, por exemplo, na parte de gestão e estratégia, a possibilidade de que todo órgão público, toda política pública tem um indicador, uma meta, que a administração pública bater uma meta, os servidores possam ganhar um bônus de resultado vinculados a essas metas coletivas, né, e que isso permita para o servidor público receber até um 14º, 15º salário, tiver bom desempenho. E não é um acréscimo que vai incorporar o vencimento, vai para a aposentadoria, impacto previdenciário, não. Um bônus vinculado ao resultado daquilo que existe na administração pública, por exemplo, BNDES faz distribuição de resultado, tem bônus, ou na iniciativa privada, que tem indicadores, metas e funcionários da iniciativa privada recebem bônus. Então, assim, eu diria 2 medidas que eu acho que são muito importantes, o planejamento estratégico e o bônus vinculado a resultado, porque eles sedimentam a meritocracia. A gente tem que ter coragem de tocar nesse ponto, porque historicamente isso tem alguma resistência em núcleos mais ideologizados no serviço público, mas o mérito tem que ser reconhecido. O servidor público, quando ele faz um concurso público, ele é aprovado e empossado no serviço público, ele passa por avaliação de desempenho e mérito, que é o concurso. Então, assim, isso não pode ser uma heresia discutir isso, então eu acredito que nesse eixo são as mais importantes. Na parte de transformação digital, a gente tem ali, criando, por exemplo, o ato digital
nacional, quer dizer, você não ter mais nenhum ato público que não seja digital e rastreável. Tem uma outra medida importante, que é a possibilidade de você reduzir a penalização do erro na administração pública em situações de inovação. Por exemplo, eu fico imaginando como o Pix, que é um sucesso, como foi difícil para um núcleo do Banco Central desenvolver essa ferramenta com todos os receios que existem, por exemplo, no serviço público e que penalizam muitas vezes o erro. E a gente sabe que inovação é um jogo de tentativa e erro, de muito mais de erro e tentativa, erro e acerto, mas muito mais erro do que acerto. Então, uma medida para que você possa incentivar a inovação no serviço público. Então, esse é o segundo eixo, digital. Falei de gestão e estratégia, falei de transformação digital. Tem um outro eixo que é recursos humanos, é toda a parte de servidor público e outros vínculos. Então, eu destacaria como grande medida, primeiro, a tabela única de remuneração. Essa, então, é que vai gerar mais transparência no serviço público. Você imagina todo o governo federal ter uma tabela com todas as faixas de vencimento, onde você tem ali o trabalhador mais humilde, que tem um salário mínimo, e o ministro do Supremo, o presidente da República, que tem o teto constitucional, todos os níveis, e você saber exatamente em que nível cada carreira está. Isso, ao mesmo tempo, para os estados, para os municípios. Isso é, sem dúvida nenhuma, uma mudança muito grande e que vai na direção da transparência, que vai na direção de atacar, de poder de reduzir a desigualdade do andar de cima, do andar de baixo. Então, é uma super medida nessa parte de recursos humanos. Tem outras também, mas para não ser muito extenso, vou ficar nessa. E na parte de privilégios, super salários, eu destacaria a adequação das férias no serviço público. É inimaginável que exista um grupo pequeno de servidores que tem direito a férias de 60 dias, em alguns casos até recesso. É colocar todo mundo na regra de todo mundo. Né, da maioria, de 99,999% de todo trabalhador do serviço público e todo trabalhador com carteira assinada no universo privado, férias de 30 dias, sem essa história de 60, que na verdade não goza 60, tudo é pecúnia, tudo se vende para virar acréscimo de salário. Então, eu acredito que essa é uma das principais medidas. E a outra que eu poderia destacar também é o disciplinamento dos penduricalhos. E uma terceira nessa parte de privilégios por exemplo, você acabar com a aposentadoria compulsória com uma pena máxima para juízes. Então, isso é também uma medida que eu considero uma medida bastante importante, com caráter, eu acredito, de reputacional e que gera uma indignação profunda na sociedade que nós não podemos deixar de tratar na reforma administrativa. E todas essas regras seriam para a União, estados e municípios, né? Uma premissa da reforma ela tem que ser 3x3, nos 3 poderes e nos 3 níveis da federação. Por isso, a importância de fazer uma PEC, né, para que a PEC dê a força, né, constitucional para determinadas medidas. Então, ela, se não PEC se não a reforma administrativa vira arranhão, ela tem que valer para os 3 poderes e valer para os 3 entes. Deputado, o senhor já indicou que pretende acabar com as férias de 60 dias, inclusive para juízes. Mas como a reforma avançará em benefícios para o setor, para o Poder Judiciário, como, por exemplo, verbas indenizatórias? Sim, o que foi a história recente no Parlamento? Teve um projeto que foi apresentado pelo Senado para disciplinar as verbas indenizatórias. A estratégia na época era escolher algumas rúbricas de verbas indenizatórias que poderiam extrapolar o teto. Esse projeto, quando nasceu no Senado, tinham 14 verbas escolhidas. Quando mandou para a Câmara, houve uma desfiguração desse projeto, passou a ter 32 ou 34. E aí, quando se estudou o que na verdade foi aprovado no dia seguinte dessa aprovação, a gente viu que muitas daquelas verbas eram disfarçadas verbas remuneratórias e não indenizatórias. Explodiu o gasto público, alguns que se dedicaram a isso têm contas de um incremento no custo dos penduricalhos de quase 9 bilhões de reais, ou seja, naufragou essa tentativa. A estratégia que a gente está adotando na reforma é outra. O que nós estamos fazendo, ao invés de dizer quem são as verbas vencedoras, nós estamos falando o seguinte: para se criar uma verba indenizatória, tem que seguir alguns critérios, como, por exemplo,
que seja uma verba indenizatória temporária, de caráter extraordinário, reparatório, né? Localizado, focalizado. Então, assim, não repetitivo. Então, isso, de alguma forma, você organiza essa história. É mais pelo conceito, pelo impedimento, pela limitação criativa no nascimento dessas verbas indenizatórias. A gente vai proibir que elas tenham também uma retroatividade simplesmente por decisões administrativas. Às vezes um conselho de um determinado órgão, em 24 segundos, toma a decisão, define que ela existe e que ela é devida desde 2015 e que tem que ser pago em uma parcela. A gente vai fechar essas possibilidades. A gente também tem uma outra estratégia, que é o seguinte, quando a gente olha os orçamentos, os gastos, para o bolo dessas verbas indenizatórias, desses penduricalhos, ele foi explodindo ao longo do tempo. Então a gente quer fechar também a torneira do orçamento que é destinado a isso. Como? Colocando um teto. Né? Define um ano base, a gente estabeleceu o ano de 2020, e a partir daí correção pela inflação. Então você também não deixa acontecer uma explosão do gasto desses orçamentos, e que capturam muitas vezes o orçamento de outras atividades fim da própria instituição, do órgão. Então, esses são os mecanismos para que a gente discipline as verbas indenizatórias, sendo uma estratégia diferente do que foi a que fracassou no parlamento, utilizando essa experiência para que a gente possa apresentar à sociedade algo que seja eficiente, consequente, né, e adequado. Como que seria esse teto? 2020 foi um ano antes da pandemia. Isso. E a partir de 2020, correção do IPCA. Mas no orçamento seria também definido Não, um porque valor? você tem no orçamento aquilo que é destinado para essas verbas. Aí você fixaria. Você não deixaria que essas verbas fossem pagas com um orçamento diferente daquele. Entendi. E aquele orçamento disciplinado ao longo do tempo. Entendi. E, deputado, houve um diálogo com representantes do Judiciário para determinar isso, e eles apresentaram alguma mudança? Tem um dia que eu não falo com algum membro do Judiciário, seja uma entidade do Poder Judiciário, dos Tribunais de Contas, da Advocacia Pública. Esses problemas não tem, até representantes do próprio Legislativo, enfim. A gente tem, o canal está sempre aberto para esse debate. Isso aconteceu durante o período do grupo de trabalho e continua agora essas discussões. Então, assim, a gente tem conversado, a gente tem visto, e eu quero dizer isso aqui de público, eu tenho visto o movimento dessas entidades para apresentar propostas de correção, e aí é muito importante ter isso, esse reconhecimento de que há abusos, de que há exageros, né, que a sociedade está indignada. Então, isso é muito importante. Eu tenho tido conversas bastante animadoras com todas essas entidades, e vendo, hoje, por exemplo, eu tive um painel na parte da manhã, estava lá o presidente do STF, ministro Barroso, ele falou frontalmente, de forma absolutamente franca e direta sobre férias, sobre aposentadoria compulsória, sobre verba indenizatória, tudo na direção do que nós estamos tratando na reforma administrativa. Então, assim, eu não acho que isso é uma panaceia. Eu acho que com diálogo, né, com um bom debate, e com a compreensão de que é preciso ter avanços, eu acho que é possível a gente encontrar pontos de convergência. Esses temas sempre foram muito difíceis de avançar no legislativo, né? Sempre houve muitas reclamações do judiciário, era sempre muito difícil tocar nesses assuntos, e agora, como o senhor está colocando, né? Há um reconhecimento do próprio judiciário de que há abusos e que, né, devem ser melhor regulamentados, as coisas devem ser melhor trabalhadas. A que o senhor atribui essa mudança de humor, digamos assim, especialmente no judiciário, e também queria saber se há essa mudança de humor no executivo? Olha, em primeiro lugar, eu acredito que algumas instituições passaram e muito do ponto na criação, na inventividade da criação desses privilégios. Então, houve, preciso, e aí ao reconhecimento, quando a gente, não, realmente aquele órgão ali, naquele estado, abusou,
demais. Segundo, você tem uma sociedade muito mais vigilante, né? E aí a imprensa é fundamental nesse papel de acompanhar esses exageros. A gente tem hoje um conhecimento, acesso a dados de forma muito mais transparente, ainda que alguns núcleos, isso estão em todos os poderes, está no judiciário, no legislativo, no executivo, que relutam ainda de divulgar informações, mas hoje em dia você consegue, por exemplo, na Justiça Federal. Você entra no site da Justiça Federal, você sabe exatamente o que é o vencimento de cada juiz federal, o que ele recebeu de auxílio, qual é o contra-cheque, o salário final dele. Então, assim, esse nível de transparência permite que possa se identificar aquilo que está fora da curva, né? Então, isso permitiu que... Esses exageros, então, que fossem mais... Isso ficou mais vistoso. E tem um ponto, assim, o conjunto de propostas nesse eixo que a gente chama de privilégio, nós listamos ali 19 propostas. Eu sempre deixei isso muito claro em cada entrevista, e isso a gente discutiu muito os 17 parlamentares, para que a gente produzisse um conjunto de propostas que não gerasse uma disputa entre poderes, uma briga, uma guerra entre poderes, que a gente colocasse ali aqueles pontos que, sabe, que são, eu considero até muito difícil de fazer defesa pública, né? Como é que você coloca uma instituição para dizer o seguinte, não, nós temos direito a férias de 60 dias. Então, assim, eu acredito que são pontos, eu acho, de não retorno, né? E pontos que a gente acredita que não é nenhum ferimento de direito, a gente não vai estar cometendo nenhuma injustiça se a gente colocar todo mundo em férias de 30 dias, por exemplo. Né? E tem a questão também dos super salários, né? Que a gente, enfim, entra nisso tudo que a gente está falando. Como que a proposta vai, de fato, combater essa questão dos super salários? E existem situações que vão poder ser excepcionalizadas? Vamos lá, de forma muito franca aqui. O teto de 46 mil não é um super salário. O problema do super salário é o que excede os 46 mil, e excede muito, né? O que é o super salário é essa criatividade de criar, de inventar uma verba indenizatória e ela ser remuneratória. E aí nós vemos no serviço público contra-cheque de 200 mil, 400 mil reais, 1 milhão. Então isso é o super salário. Então quando você cria todo esse cabedal de disciplinamento da criação, né, do impedimento das retroatividades absolutamente livres, né, por decisão administrativa, por exemplo. Quando você coloca uma regra, olha, não, tem que ser uma decisão transitada em julgado, né, tem que ser tomado num colegiado, não pode ser tudo de uma vez. Então você começa a atacar o alicerce desses chamados super salários, entendeu? Então acho que isso é assim que a gente ataca. Por exemplo, vamos sair um pouquinho de judiciário para não achar que é briga institucional. Vamos falar do Poder Executivo. Por exemplo, uma das propostas que eu coloquei, que deu um barulho grande no Planalto, foi o seguinte: disciplinar o teto remuneratório das estatais não dependentes. A gente tem 23, 24 estatais não dependentes. Tá? E você tem ali, por exemplo, Serpro, você tem Docas, você tem Correios, você tem algumas estatais que são deficitárias. Por que um diretor, por que um gerente executivo não pode estar fixado no teto, né? Já que aquela estatal, 100% dos recursos são recursos públicos, né? Então, olhar esse conjunto. É claro que nessa lista de 24 tem ali o BNDES, tem a Caixa Econômica, que eu acho que é uma coisa completamente diferente das demais estatais e que a gente tem que olhar para tratar de maneira diferente. Mas e o outro conjunto das 22 estatais não dependentes? É um absurdo a gente colocar aqui publicamente que um gerente de uma empresa, por exemplo, do Serpro, de Docas, pode ter um salário maior do que o ministro de Estado, que o presidente da República e o ministro do Supremo. Então, assim, olha como a gente coloca pontos aqui que, sabe, é repleto de razoabilidade, entendeu? E até de constrangimento para quem vem aqui e fala, olha, não, pô, eu acho que eu tenho que ter um salário de 100 mil numa estatal que está
está em déficit, né? Agora, Tá a regra prejuízo. não vai valer para presidentes e vice-presidentes, né? Sim, isso foi foi alguma com o modulação. Planalto? Por exemplo, a gente teve conversando com o governo, já até um ruído dizendo que isso teria combinado, combinou, não combinou, com a ministra Stecco, não é isso. Assim, um dos pontos que se questionou do ponto de vista do Poder Executivo em relação ao teto das estatais era, não, isso vai dificultar a atração de profissionais para ocupar determinadas funções, porque o espelho deles no mercado privado, os salários são muito maiores e tal. Eu falei, bom, tá bom, mas então vamos excluir aqui o presidente, o vice-presidente, para deixar oxigenar, né, e vamos olhar para os diretores. Então, isso foi uma tentativa de você modular a decisão para ela poder, né, constranger ainda mais a defesa pública, né? Então, isso foi um pouco que a gente... uma evolução da proposta inicial. Deputado, recentemente eu conversei com o deputado Júlio Lopes, inclusive está muito envolvido na questão da reforma, e ele mencionou a questão da digitalização e principalmente de avaliação de servidores. Então, como que vai funcionar esse processo de avaliação? Se será mais fácil, por exemplo, demitir um servidor? Bom, eu não tratei de demissão de servidor, de estabilidade de servidor, quero deixar isso muito claro. Eu acho que 100% das entrevistas que eu dei, desde que fui destacado como coordenador pelo presidente Hugo Mota, e conversando com o presidente Hugo Mota, falei, presidente, todo o erro do passado na discussão de reforma administrativa foi vilanizar servidor, foi querer mexer na estabilidade do servidor. A estabilidade do servidor já está definida na Constituição. Até a possibilidade de demissão do servidor está lá na Constituição. É só olhar o artigo 41, parágrafo 1º, tem 3 incisos que dizem quais são as regras de perda da estabilidade, né? Primeiro, é uma ação transitada e julgada. Segundo, é um PAD, né, que é um processo administrativo, decidido no órgão colegiado com direito à ampla defesa. O terceiro é baixo desempenho, e um baixo desempenho, a baixa avaliação de desempenho definida em lei complementar. São os 3 pontos. Estão lá, para que eu vou Não precisa tocar nesses pontos, já está lá definido. E nem eu acredito que o principal motor da melhoria da produtividade no serviço público seja você colocar o chicote no servidor e o medo dele ser demitido. Tem um conjunto enorme nessas 70 propostas de medidas que podem gerar o aumento da produtividade, da eficiência, né, do incentivo ao melhor resultado do servidor público. Por outro lado, né, dando bons exemplos, remunerando, pagando bônus, tendo indicadores claros, transparentes, dando benefícios, né, para que possa aumentar a sua produtividade. Então, assim, eu não vejo a estabilidade, e acredito que a estabilidade é importante. A estabilidade não é um direito do servidor, a estabilidade é um direito de todos nós cidadãos. A estabilidade é uma proteção que a gente tem para malfeitos, para influência no serviço público. Existem carreiras que são carreiras eminentemente de estados, não que a gente não possa flexibilizar para outros, porque esse debate também é um debate muitas vezes ideologizado, porque tem alguns núcleos bastante arraigados aqui, eu acredito que são até utópicos, que acreditam que o único vínculo possível no serviço público é o estatutário, para tudo, né? Então, assim, isso nem tanto lá, nem tanto outro. Então, eu acredito que esse ponto da estabilidade nós não tratamos, foi o motivo do insucesso da PEC 32, que foi demonizado por causa disso. Era a concepção de que não, a estabilidade é uma benesse, são privilegiados os servidores públicos porque ficam a estabilidade. Eu não penso assim, o grupo não pensou assim, e nós avançamos com muitas propostas importantes numa reforma administrativa sem mexer uma vírgula no direito do servidor. Agora, sindicato, desde que os pontos da reforma foram colocados pelo senhor, sindicatos e associações têm reclamado da possibilidade de se aumentar as contratações temporárias. E eles alegam que isso pode enfraquecer alguns grupos de servidores e também provocar algum tipo de insegurança nesses funcionários contratados, né? Quais que serão as regras para esse tipo de contratação? Vamos lá. Contratação temporária é aquele... Assim, eu sempre faço um paralelo com a questão do táxi e do Uber. E eu falo isso porque eu sou um defensor fervoroso do taxista, né? Por que eu falo do táxi e Uber? Porque na origem, quando começaram os aplicativos de transporte individual,
os taxistas, o movimento deles era, olha, vamos bloquear, não vamos deixar o Uber existir. Só que a realidade se impôs, né? E a realidade se impôs por uma necessidade. Hoje é amplamente utilizado, o Uber, né? 99, os aplicativos. E o que está avançando a sociedade? Agora é o avanço da regulamentação desses transportes individuais. E esses núcleos nem falam mais que só tem que existir, que tem que ser proibido e tal. Eu mesmo já defendi no passado que teria que ser proibido, é um erro, né? Porque eles estão aí, existem, o que a gente tem que fazer é disciplinar, né? Botar regras claras. Temporária é a mesma coisa. O que tem de contratação temporária no Brasil? Então, o que é a proposta da reforma administrativa? Nós vamos entender que a contratação temporária existe, para determinados casos ela é importante. Não vamos dizer qual é não, essa área pode, essa não pode. A gente vai dizer o seguinte, olha, se algum ente, prefeitura, estado, poderes, quiserem fazer contratação temporária, tem que seguir essas regras mínimas. Porque o contrato temporário não é o contrato por CLT desse trabalhador, não é um contrato, não é um trabalhador protegido pela Justiça do Trabalho, então a gente tem que ter balizas mínimas. Por exemplo, Mariana, as mulheres. Uma contratação temporária tem que prever licença maternidade. Uma contratação temporária, Davi, tem que prever um pagamento de férias. Por exemplo, vou dar um exemplo para as pessoas que estão nos assistindo entenderem. Na educação, você tem muitas vezes, para não ter falta de professor em sala de aula, você tem um contingente, muitas vezes, que se contrata de professoras temporárias, né? Só que aí a esperteza do gestor contrata professor em fevereiro e demite em novembro, quando termina os 200 dias de aula, né? O ano letivo. E aí o que acontece? Recontrata depois em fevereiro. Aí esse ato não pagou férias, não pagou 13º. Então, assim, é algo que a gente precisa garantir, uma contratação. Como é que a gente pode fazer isso? Primeiro, tornando o temporário extraordinário. E o reconhecimento de que é temporário. 5 anos no máximo, sem possibilidade de recontratação. E se for contratar menos e quiser recontratar por um período de 5 anos, você ter ali uma espécie de quarentena de 12 meses para você evitar essas recontratações para disfarçar algum direito que deveria ser pago a esses contratados. Então, o que a gente vai fazer é uma lei nacional dizendo o seguinte, olha, essas são as regras, contrata a partir disso. A ideia nossa é, por exemplo, exigir que o governo federal faça um cadastro nacional de temporários. Por quê? Porque uma das exigências que nós estamos fazendo é ter o processo seletivo. Não tem concurso público temporário, mas tem processo seletivo simplificado, né? E com algumas regras, para que evite apadrinhamento, nepotismo. Então, e também custos para muitas administrações, prefeituras, por exemplo, uma prefeitura do interior, né, fazer uma contratação temporária, processo seletivo, né, custa alguma coisa. Imagina você ter um cadastro nacional, você pode aderir ali. Olha como isso vai poder também gerar empregos, prestação de serviço na administração pública. Então, eu acredito que é algo que é bem visto. Claro, você vai ter ali os núcleos que são arraigados nessa história de que, não, só pode ter estatutário. Vamos enfrentar o debate, porque eu acho que eu acho que tem muito mais medidas de proteção, sabe, de reconhecimento de direitos do que na contramão do que seria adequado. E dentro dessas regras, o senhor acredita que com esses limites, né, e a garantia de alguns direitos, isso vai incentivar o gestor público a promover mais concursos, até para acabar com essas vagas temporárias? Sim, porque olha a quantidade de medidas que nós estamos colocando positivas para a contratação no serviço público, para concursos públicos. Primeira delas, o governo federal fez o Enem dos concursos no nível federal. A gente está colocando na reforma que ele faça para todos os níveis e permita que esse Enem, uma prefeitura, possa aderir a um contrato. E olha como é que isso vai ser positivo, por exemplo, na educação. Muitas vezes o contrato temporário é pela precariedade do planejamento de uma secretaria de educação, né? Então, ao permitir que você tenha a contratação temporária limitada, disciplinada, mas você tem, por exemplo, a adesão a um concurso público para professores estatutários num cadastro nacional, entendeu? Que seja mais rápido você alocar professores. Isso vale para médicos, isso vale para todos os serviços A União públicos. faria esse concurso. A União faz esse concurso e os estados e municípios poderiam aderir. Vai aderindo. Então, assim, olha que ganho espetacular
para quem quer ser servidor público, estatutário, para quem quer dar curso. Eu recebia muitas críticas dos concurseiros, concurseiro contra a reforma. Aí a gente começa a explicar, não, peraí, gente, a reforma é boa para vocês, vai aumentar a possibilidade de concurso. Então, não, mas vai ser tudo temporário. Não, a gente está limitando a 10% do total da carreira, então para não virar a regra. Olha como é que isso, quando as pessoas vão lendo, né, entendendo o que está sendo proposto, vai desmistificando e tirando aí os jabutis, o medo, o fantasma do que seria a reforma administrativa. Deputado, voltando um pouco ao quesito de avaliação pessoal, né, do desempenho do servidor, como que ela ajuda na progressão da carreira dele? Sim, vamos lá. A gente falou de bônus de resultado. Bônus de resultado é uma coisa, é vinculado a uma meta coletiva, a um planejamento estratégico. Ele não impacta ele paga uma vez só, ele não incorpora no vencimento, ele não vai na aposentadoria, ele pode extrapolar o teto. É uma característica o bônus. É vinculado à meritocracia. A avaliação de desempenho é a avaliação individual do servidor. E essa avaliação de desempenho individual, ela vai servir também, ela pode ser um componente do bônus, mas ela vai servir para a progressão individual de cada um dos servidores. Então, ela é um ponto importante, porque você imagina acabar com as progressões por tempo de serviço, você colocar as progressões por avaliação de desempenho. Imagina como isso vai gerar vai exatamente também no coração da produtividade, da melhoria da produtividade. Então, assim, olha como isso vai oferecer, por exemplo, um instrumento, né, para o gestor público. Né? Ele vai estar ali num futuro com o planejamento estratégico, com indicadores por áreas coletivas, mas ele vai ter uma mancha também de informações sobre aonde tem servidores com baixo desempenho, né, onde tem órgãos que, inclusive, pode estar batendo uma meta ou pode não estar batendo uma meta coletiva, mas porque tem um conjunto de servidores que tem um problema no desempenho individual de cada um dos servidores. Olha que nível de informação para você melhorar a entrega no serviço público. Então, isso são pontos que estão na reforma. Eu importei todo o modelo de avaliação de desempenho do Ministério da Gestão, que foi concebido pela ministra Esther, ela concebeu o SIDEC, está todo ele lá na reforma administrativa. Então, assim, a gente está apostando muito que nesse modelo, bônus de resultado, avaliação de desempenho, para que a gente possa atacar a produtividade, valorizar o servidor público. Pedro, e vocês estão inventando? Não. Vou voltar ao exemplo aqui do BNDES. O BNDES aboliu, não existe mais nenhuma progressão por idade, por tempo, toda ela, de todos os seus servidores, respeitou o passado, mas todos os seus servidores, avaliação de desempenho. Agora, a ministra Esther Dweck, da Gestão, disse que o governo federal não tem recursos para pagar esse bônus, que seria muito difícil pagar esse 14º, né, que está sendo chamado. Como é que isso pode ser construído com a gestão federal, com a União, para viabilizar o bônus? É optativo. Se ela achar que não tem recurso ou não quiser alocar, ela não paga o bônus. Mas isso não vai acabar daí, então, com o benefício, com essa atratividade, digamos assim, do bônus? Não, mas você vai ter uma cadeia de cobrança nisso. Uhum. Porque como é que você desenvolve um modelo com metas e indicadores e você tem uma forma de você dar incentivo para o seu servidor? Agora pensa, Mariana, o bônus, esse 14º, é muito mais barato, inclusive, do que a avaliação de desempenho. O bônus não incorpora no vencimento, o bônus não vai para a aposentadoria. Uhum. O bônus é pago uma vez. Né? O bônus é disponível. Essa 14ª folha é muito mais barata do que as outras 13, tá? Porque ela é só para os ativos. Né? Essa 14ª folha, ela não impacta na Previdência. Então, assim, olha, você está com esse instrumento na mão para poder pagar. E por que ele é optativo? Porque você pode ter entes que estão, por exemplo, no limite prudencial, no limite de alerta da despesa de pessoal e estaria proibido utilizar essa 4ª folha para o pagamento do bônus. Mas a gente está deixando esse instrumento à disposição e está sendo não obrigatório. Isso não vai ter nada, nenhuma relação com gasto a mais do governo federal ou não. Agora, a gente vai ampliar a quantidade de entes, né, de prefeituras, de governo do estado, que vão desenvolver esse modelo e vai gerar uma cobrança dos servidores públicos. Não, eu quero ter minha meta, eu quero ter meu indicador para perseguir, isso é importante para mim.
Por que você tá imaginando isso? Não, a gente vê isso na prática. Eu não sou só um deputado que estou cheio de ideia aqui para a reforma administrativa. Muitas das coisas que eu estou trazendo, eu implementei como gestor público. Na cidade do Rio de Janeiro, na administração do prefeito Eduardo Paes, eu fui chefe da Casa Civil, fui secretário de Planejamento e Fazenda, e todo esse modelo de meritocracia eu que liderei na prefeitura, né? E a gente viu na prática. Hoje, por exemplo, você vai na cidade do Rio de Janeiro, na prefeitura do Rio de Janeiro, e a prefeitura do Rio de Janeiro não é pequena não, tá? É o 6º ente em termos de orçamento e de número de servidores públicos, é até maior do que a maioria dos estados. Tem 212 mil servidores, um orçamento de quase 60 bilhões de reais. Todos os 212 mil servidores têm a possibilidade de ganhar um 14º e alguns 15º salário, porque o prefeito Eduardo Paes, ano a ano, ele disponibiliza uma 14ª folha para pagamento com base na meritocracia. Se tirar esse modelo lá, como já aconteceu, por exemplo, quando o Crivella foi prefeito, ele tirou isso, foi um desastre, por isso que um dos motivos que ele perdeu a eleição, quando a gente voltou, a pressão de sindicatos era para voltar com a bonificação por resultados. Então, assim, é algo que mexe com a cultura e é bom para o servidor. Mas vai aumentar essa pressão dos servidores junto ao governo, né? Sim, para você ter cria esse uma modelo. Tensão ali. Não, cria uma tensão não. O que eu reconheço que para muitos servidores é importante, por exemplo, aumentos lineares, né? Agora, o bônus é um incentivo mais rápido e importante também. Tá? A gente não pode esquecer que o governo acabou de dar um aumento linear para todos os servidores agora, 3 meses atrás, custou 20 bilhões só esse ano que vem vai mais. Daqui a ano que vem vai chegar a 25 bilhões aumentos lineares e tal. Então, por que um bônus que não incorpora para ver isso isso a gente não... É muito caro? Bom, seria uma saída, então, ao invés de que dar eu, esses aumentos, fazer o bônus? Eu, um deputado que a minha história é defender orçamento equilibrado, estaria falando de bônus se isso gerasse algum tipo de pressão fiscal? Pelo amor de Deus. Acho que isso é absolutamente razoável, você compartilhar bons resultados. Isso gera o produto disso vai ser tanto incentivo para que a gente possa... Imagina uma escola. Vamos lá, vamos trazer para o mundo real para as pessoas. Imagina uma escola numa área conflagrada, por exemplo, lá no meu Rio de Janeiro, uma comunidade. Aquela escola tem baixo resultado educacional. E aí você coloca um baita incentivo dizendo o seguinte, você chama a diretora da escola e falou o seguinte, olha, se vocês melhorarem a nota do IDEB em meio ponto, de um ano para o outro, nós vamos pagar um salário a mais para a diretora, um salário a mais para a professora, vamos pagar até para a merendeira e para o porteiro. Isso já aconteceu lá. Isso gera, você vai ver a professora chamando os pais no final de semana, melhorando as aulas de reforço. Então, assim, não estimula você. Mas muito. Quem não gosta de um incentivo? Né? Quem não gosta de ser reconhecido, né? Porque indicador também tem isso, né? Pô, nós tivemos a melhor nota aqui no Complexo do Alemão, foi a melhor escola. Quem não gosta desse reconhecimento? Quem não gosta de um dinheirinho a mais? Né? Principalmente quando bateu, é dupla felicidade. Né? Então, assim, eu vejo esse problema. Eu acho que tem muita também ideologia arraigada nisso. Não, que mérito no serviço público e tal, enfim. E tem outra reclamação ali do governo, uma contrariedade também, a proposta de reduzir em 50% o salário inicial, né? Essa é nova para mim. Essa ministra Esther tem falado... a gente tem falado muito, por exemplo, o aumento do número de níveis da carreira e um número mínimo de 20 níveis, isso foi a ministra Esther, nesse mesmo projeto que deu aumento para todos os servidores, a gente colocou, ela conseguiu, a gente aprovou em algumas carreiras que foi dado aumento, essa exigência dos 20 níveis. O governo federal já está em 80% dos seus servidores. Mas ela falou que discordava dessa redução ser linear para todas as carreiras, que deveria modular e algumas carreiras deveriam ter... Só mandar uma proposta que eu... Isso poderia ser revisado, então, na proposta da reforma? A gente colocou 50%. Eu sei que é difícil, por exemplo, você falar 50% para
fiscal, procurador, essa é fácil porque você está falando de carreiras que chegam no teto. Né? Agora, você falar para professor, a gente teve o cuidado para não baixar muito de 50%, porque daqui a pouco você baixa para 30%, você está com um salário inicial menor do que o salário mínimo e muito baixo em relação ao mercado, aí ninguém vai querer fazer o concurso. Então, a gente... os cálculos que a nossa equipe fez foi que 50% seria um número adequado. Mas se quiserem mandar proposta, para a gente estudar, não tem problema nenhum. Passando agora para a questão do teletrabalho. Existem associações de servidores que têm reclamado de uma possível redução do teletrabalho à medida que a reforma administrativa ela passe. O que a reforma propõe nesse quesito? Assim, teletrabalho está uma bagunça, né? Vamos concordar, né? Eu acredito que não tem alguém que possa ter a coragem de dizer que é justificável uma agência reguladora inteira estar em 100% no teletrabalho. Então, assim, a proposta da reforma administrativa é disciplinar. Aliás, a maior quantidade de haters que tem nas minhas redes sociais hoje não é sobre estabilidade, tem lá um outro que nem conhece a reforma, mas está vendo um processo que a maioria dos servidores públicos estão entendendo que não tem proposta para acabar com a estabilidade. Agora, teletrabalho, rapaz, é todo dia. Outro dia descobriram o meu WhatsApp e ficam mandando mensagens do Brasil. Não, parece que eles se juntaram para defender. Assim, você tem servidor público que está em teletrabalho morando na Suíça, né? Há 2 anos. Então, assim, eu acredito que você falar o seguinte, disciplinar isso, vou dar um exemplo, não estou inventando a roda não, tá? Vamos lá, BNDES, o teletrabalho, uma vez por semana, igual a proposta que nós estamos apresentando, só que no BNDES é mais rigoroso. Ele diz o seguinte, não pode nem ser nem sexta, nem segunda. Tá? O que a gente está colocando na proposta? Uma vez por semana. Tá? Se quiser mais de uma vez, o chefe ele tem autorização para dar mais de uma vez, mas isso tem que ser rigorosamente disciplinado a partir de um programa individual desse trabalho remoto, para não perder, né? Não baixar resultado, mas o total ele vai ampliar, vai botar os servidores um dia, né? E aí as exceções, mas ele não pode ultrapassar o total da força de trabalho daquele órgão 20%. É razoável, se você discutir 25%, 30%, você criou alguma disciplina para não ser 100%, para não ser uma bagunça. Então, assim, qual é o problema de você ter alguma disciplina sobre teletrabalho? Então, assim, eu, sinceramente, acho que é bom para o serviço. A tecnologia, a gente está todo com um eixo digital, a tecnologia tem que servir para ajudar, não pode servir para virar privilégio. Aí a gente vai construir um grupo de servidores privilegiados porque estão no teletrabalho, no conforto de sua casa. Tem, por exemplo, advogados públicos que querem, ao mesmo tempo, ter o teletrabalho e advogar na iniciativa privada. Sim. A gente tem que ter algum limite para isso. E qual que vai ser o calendário de votação? A gente tem a comissão na semana que vem e, a partir disso, como é que essas propostas vão caminhar? Bom, tem uma comissão, vai ser um espaço importante de discussão, mais uma rodada de debate. Eu tenho feito quase que insanamente reuniões com as bancadas, com os deputados, e o resultado tem sido excepcional nas bancadas, passando ponto a ponto, apresentando as 70 propostas. Então, assim, tem tido eu considero uma troca muito importante, uma avaliação bastante rica essas reuniões, porque, assim, eu sempre que eu vou nessas reuniões das bancadas, por exemplo, dos parlamentares, a gente não vamos fazer a apresentação aqui, vamos falar só 15 minutos, 20 minutos, e meia hora a gente termina, 2 horas. Porque, assim, é tanto tema que está no dia a dia de cada um de nós, né? Que cada tema que eu falo tem sempre uma contribuição de um parlamentar, uma crítica, uma boa sugestão. Então, assim, esse trabalho está sendo muito importante para que a gente possa criar amadurecimento no texto, tração política, né? Então, a ideia do presidente Hugo ao final da comissão geral, ao final dessa sabatina nas bancadas partidárias, a gente possa ter ali o sentimento de um texto que tem um grau elevado de consenso para que a gente possa avaliar até mesmo algum tipo de
economia legislativa, né? Não. Será que precisa, com tanto consenso assim, a gente ter retrabalho, né, em mais comissões e mais discussões e até estudar a possibilidade de uma urgência, levar para plenário, enfim. Então, esse é o que a gente vai... Obviamente, essas coisas só acontecem quando tem acordo de liderança, que tem consenso estabelecido. Mas daria para votar ainda em setembro? É o desejo do presidente Hugo. E no Senado já tem conversas para votar até o fim do ano? Nós tivemos uma conversa inicial com o presidente Alcolumbre, quando se estabeleceu o grupo de trabalho e tal. Eu até fiz uma sugestão para que a gente já pudesse ter um senador destacado para acompanhar isso, para evitar retrabalho também. Mas eu assim, eu acredito que uma vantagem é que o debate público está muito aceso, né? Assim como a gente está aqui no Poder 360, outros veículos estão dedicados a essa questão da reforma. Eu tenho muita crença que a discussão no Senado, o Senado com toda a legitimidade de alterar, de melhorar o texto, mas eu acredito que o conjunto do Senado também possa estar convergindo, possa estar na mesma direção desse conjunto de propostas e, inclusive, enriquecer muito o texto ao ser devolvido para a Câmara. Mas até o fim do ano, o senhor acredita que o Senado pode votar ou ficaria para 2026? Olha, é difícil para mim fazer projeção para o Senado. Aí a outra casa é tapete azul. No tapete verde a gente tem alguma experiência, mas no tapete azul aí eu deixo para os senadores fazerem essa projeção. Deputado, o senhor acredita que a pressão dos servidores públicos que são contra a reforma pode atrapalhar no calendário? Depende. O servidor público é contra o que na reforma? Fim da estabilidade? Não tem. Redução de direito? Não tem. Assim, tem uma coisa muito diferente do que era a PEC 32. Por exemplo, eu fiz reunião da bancada do PT e amplamente, majoritariamente, eu diria que grande entusiasmo com a proposta. Grande entusiasmo com a proposta. Eu fiz uma reunião na casa do presidente Hugo, estava lá a ministra Gleisi, o líder Lindbergh, ministro Esther, líder Guimarães, estavam ali líderes do Centrão, apresentei as propostas, o copo não voou, não teve xingamento, nada, e até estratégias conjuntas. Por exemplo, ali nós decidimos não apresentar o texto antes da reunião com as bancadas, foi uma decisão coletiva ali. Então, sim, eu vejo bastante convergência. Tive notícias que o presidente Lula quer escutar as propostas, e aí eu até pedi para o líder Guimarães que endereçasse ali uma agenda para que a gente apresentasse ao presidente Lula. Então, assim, eu tenho muita convicção de que quanto mais a gente aumenta o nível de conhecimento da reforma administrativa, menos desmistificada, né, menos susto ela vai causar, porque é fato, a gente não vai tratar de redução, nós não vamos acabar com estabilidade, não vamos reduzir direitos. Agora, tem alguns pontos que podem ter ali uma outra polêmica para determinados níveis, e é do jogo, né? Aí essas divergências, a gente vai afunilar ao máximo, mas tem sempre divergências que a gente vai ter que enfrentar no plenário, e a democracia vai estabelecer aí o que vai ser aprovado, né? E como que está sendo feita a comunicação para o trabalhador mesmo sobre a reforma? Porque quando ouve a palavra reforma já tem um certo receio. Sim. Mas como que está sendo feito para mostrar para o servidor que não vai ter demissão, como o senhor antes disse? Como que está sendo feita essa interlocução? Por exemplo, quando se criou o grupo de trabalho, que eu fiz a primeira reunião com a ministéria, ela até comentou a gente aqui é o nosso núcleo de transformação de Estado, porque o tema da reforma administrativa está muito poluído. E na época eu até comentei com ela, falei, ministro, a gente precisa enfrentar o problema. A reforma administrativa, a gente tem que desmistificar isso. E eu vou, em toda a minha entrevista, construir essa narrativa e concretamente provar que reforma administrativa não precisa ser demonizada. Então, isso a gente fez, desinterditou o debate. A gente hoje consegue falar de reforma administrativa sem ter os fantasmas do passado. Tá? Então, assim, eu acho que isso é possível avançar sem ter greve geral, sem ter... Porque, assim, quando você espreme, né, o assunto, né, quando você fala, mas por que você é contra? Né? Tem muita gente que chega, não, eu sou contra a reforma administrativa. Eu falo assim, por quê? Em que ponto? Aí fala um ponto que... Mas isso não está na proposta. Entendeu? Então, assim, sabe aquela coisa, aquele preconceito de largada? Então, aos poucos, o senhor vai explicando. Uma das
o que tem sido muito, muito, muito importante é a cobertura maciça que a gente tem da imprensa, colocando os pontos. Eu acho que isso está ajudando nesse debate. Hoje a rede social também ajuda muito a gente dirimir esses pontos, nivelar, colocar pelo menos num nível adequado de informações, entendeu? Então acho que isso é papel de todos nós, de vocalizar muito o que significa na prática a reforma. De alguma forma, alguma estratégia de corrigir, melhorar o grau de transparência dos orçamentos públicos. A gente colocou um mecanismo que é a avaliação permanente das despesas, que é um modelo que existe em outros países, que é um relatório anual, reavaliação permanente das despesas. Isso permite você ter um olhar, mas parece meio óbvio, né? Mas na prática isso não funciona. Você tem a exigência que toda política pública tem um indicador e uma meta. Você tem a obrigação de criar sistemas de custos no serviço público. O que é isso? Para vocês terem uma ideia. Por exemplo, tem muitas vezes você tem a vontade do gestor de criar uma nova política, mas ele não tem a menor ideia de quanto aquilo custa. Para a gente aterrissar aqui, as pessoas entenderem. Vamos lá. Merenda escolar. Você tem, às vezes, o secretário de Educação que quer melhorar o cardápio, né, para ter mais nutrientes, mais proteína, menos carboidrato, né, produzir menos obesidade, maior qualidade da oferta da merenda para os alunos da rede pública, só que ele muda o cardápio, mas não faz ideia quanto custa a merenda, quanto é a merenda per capita, né, como é que ela impacta em distintas regiões. Então a gente está falando assim, não, para você fazer determinada política você tem que ter um sistema de custo e tal. Então assim, isso são boas medidas para você melhorar o desenho da política pública, o resultado da política pública, o custo da política pública. Tem uma medida importante, por exemplo, num seminário que eu tive com o ministro Barroso, ele destacou muito essa como uma boa medida. O que nós estamos fazendo, por exemplo, obrigando que as decisões judiciais, aquelas que têm impacto orçamentário significativo, tenham uma previsão, um estudo de qual o impacto orçamentário. Eu não estou impedindo a atividade jurisdicional, né? As decisões judiciais. Estou dizendo o seguinte, decisões importantes, o impacto, o custo dessas decisões judiciais é um custo da sociedade também. O reconhecimento do direito pode ser caro, né? E a sociedade precisa saber o tamanho desse custo. Então, e aí, por que o ministro Barroso defendeu? Porque ele faz isso, né? Fez isso dentro do STF, tinha lá um núcleo que avaliava cada uma das decisões, qual o tamanho desse impacto. Quer dizer, essa é uma concepção importante, né, do consequencialismo da decisão judicial. Então, isso, medida também que tem na reforma administrativa. Por exemplo, estágio probatório. Né? Estágio probatório é algo que a gente está aumentando as exigências de avaliação de desempenho. Muitas vezes você tem um excepcional concurseiro, né? Alguém que passou no concurso, que estudou muito, tem uma qualidade gigante do ponto de vista da aprovação do concurso, mas às vezes uma distância da vida real da profissão que ele vai exercer. Então, o estágio probatório ser um período também que você possa ter contínua avaliação de desempenho, que você possa ter até um maior grau de formação para esse futuro servidor. São pontos. Mas eu acredito que o sucesso do trabalho do grupo, né, e todo o time técnico que esteve conosco foi assim, olhar os diversos pontos. Um ponto importante, Mariana, a gente não falou aqui, vou mexer nessa história de cartório. Por exemplo, as taxas. Não dá para ter um estado que um RGI, né, um registro de imóveis custa R$500 e no outro 5.000. Né? Não dá para você ter essas diferenças. Né? Um estado que os custos cartoriais, os emolumentos, são reajustados à inflação e o outro é Selic. Né? Então, assim, porque houve um acordo entre o Executivo Judiciário e os notários. Né? Então, assim, por que isso não pode ter uma disciplina nacional? Aí eu ouvi de alguns grupos de cartórios dizendo assim, não, mas isso é uma concessão. Água é concessão, energia é concessão, e tudo tem disciplina, regra nacional, combustível. Plano de saúde, que não é nem concessão, é privado, você tem a ANS e diz lá tem qual é a regulamentação. Então, por que cartório não pode ter? Eu acho que muitas dessas exigências quase que
de capitaria hereditária que a gente tem no ambiente dos cartórios ali vão sumir com a tecnologia. Né? Olha o que o GovBR fez com o reconhecimento de firma. Né? Eu acredito que muitas delas vão sumir, mas você ainda vai precisar desse dou-fé, né? Desse que você é você mesmo, né? Que aquilo é válido mesmo. Você vai continuar precisando menos do que no passado, mas eu acredito que alguma disciplina é adequada, né? Permitir alguma diferença que não seja vergonhosa entre custos de um estado e outro. Né? Por exemplo, você tem um custo de por exemplo, de um RGI num estado como São Paulo, né? Ou como Rio de Janeiro, que tem uma base, né, imobiliária mais bem consolidada, é diferente de você falar um custo cartorial no Acre. Né? Mas você ter ali algumas regras que organizam isso, não tem nenhuma dúvida. O custo cartorial, os emolumentos, é um custo público, né, da administração pública, né, uma concessão, um custo público do Estado. Em alguns países não existe cartório, quem faz tudo isso é o Estado. Então, assim, esse tem que ser necessariamente regulado. Criar uma organização, uma disciplina para cargos em comissão. Você tem estados que, às vezes, o número de cargos em comissão é maior do que as próprias carreiras de Estado. Que a gente está colocando na reforma, exigindo aquilo que muitos estados, prefeituras já fazem, é que tem uma organização de seus cargos em comissão. O que é isso? Definir o que é cargo estratégico, que é sempre a menor porção, e são aqueles que que servem de incentivo para aqueles que estão ali, que decidem estar, por exemplo, numa direção de um hospital, num cargo de ordenação de despesa ali, que tem, eu diria, peso orçamentário, responsável muito visado nos órgãos de controle, né, e que às vezes o salário é baixo, você poder, esses cargos ali, tem alguma regra especial, algum caminho para que eles sejam ocupados mais por servidores públicos do que aqueles que são ditos estranhos ao quadro, o cara que vem de fora. Então, a gente está criando ali uma normatização, algumas balizas para uma normatização para desses cargos em comissão. Por exemplo, tem todo um capítulo, Mariana, que nós nos dedicamos na questão das mulheres. Na questão das mulheres. Por exemplo, se o teletrabalho a gente está apertando para todo o serviço público, a gente está flexibilizando para mulheres, por exemplo, em situação de violência doméstica, em situação de assédio, em situação de maternidade. Então, por exemplo, isso é algo que a gente está fazendo também bastante na reforma administrativa. Tem um ponto polêmico também, a gente está definindo uma cota mínima para que os cargos em comissão sejam ocupados por mulheres também. Então, assim, a reforma administrativa está olhando para os diversos pontos, sempre naqueles 4 eixos que eu coloquei. O senhor disse que é polêmica a questão da cota para mulheres. Tem alguma resistência? Tem, porque você tem, por exemplo, os partidos de direita que entendem que cota não pode existir, são contas políticas afirmativas. Eu acredito que a gente precisa ter políticas afirmativas e acho que tem que ser tudo mérito e tem resistência em relação a isso. A Constituição criou os conselhos da Justiça e do Ministério Público, o CNJ e o CNMP. Hoje a gente tem a composição desses conselhos, muitos egressos das entidades que representam essas categorias. E para um conselho desse, que tem que ter um nível alto de isenção, né, para tomar importantes decisões que às vezes contrariam interesses, né, corporativos, a gente precisa ter, por exemplo, uma quarentena. Eu não sei se quarentena não é exatamente a palavra correta, mas uma desincompatibilização do exercício dessas entidades. O que a gente está dizendo é o seguinte, olha, que um presidente da AMB, que é a Associação dos Magistrados do Brasil, que quer ser membro do CNJ, ele precisa se desincompatibilizar daquela função um ano antes. Isso é novo? Não. Político, nós, quando nos candidatamos a um cargo eletivo, a gente não tem um prazo de 6 meses para deixar de ser secretário, ser ordenador de despesa, porque isso gera um desequilíbrio. Então, assim, isso é algo que existe já em outras áreas. Por exemplo, alguém que pretende se candidatar a ser o diretor, ter um cargo executivo numa estatal,
segundo a lei das estatais, não pode ter filiação partidária nos últimos 3 anos. Então, por que num conselho como esse, tamanha importância, né, tem que ser orientado? Por exemplo, se a gente quer, de um lado, acabar com a aposentadoria compulsória, né, as decisões, por exemplo, de afastamento permanente do juiz, de um juiz do serviço público, a gente está colocando que vai ser decidido em colegiado, em decisão colegiada do CNJ e do CNMP. Né? Então, como é que você... Olha como uma proposta dialoga com a outra, importante para que a outra possa ser executada. Então, enfim, outras propostas que estão na mesa. E chega ao final esta edição do Poder Entrevista. Em nome do jornal digital Poder 360, eu agradeço o deputado Pedro Paulo por ter aceitado o nosso convite. Obrigada. Obrigado, Mariana. Obrigado, Davi. Obrigado ao Poder 360, sempre à disposição para esse debate muito importante para o Brasil de hoje e Brasil do futuro. Agradeço também a todos os web espectadores que assistiram a esse programa. Essa entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 27 de agosto de 2025. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação importante. Muito obrigado e até mais.